Artigo 35. Os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, com a finalidade de: inciso 1. Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e do orçamento do Estado. Inciso 2. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração estadual, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. Inciso 3. Exercer o controle sobre o deferimento de vantagens e a forma de calcular qualquer parcela integrante do subsídio, vencimento ou salário de seus membros ou servidores. Inciso 4. Exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado. Inciso 5. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Parágrafo 1º. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, ilegalidade ou ofensa aos princípios do artigo 37 da Constituição Federal, dela darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado sob pena de responsabilidade solidária. Parágrafo 2º. Qualquer cidadão, partido político, associação ou entidade sindical é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ao Tribunal de Contas ou à Assembleia Legislativa. Artigo 36. O Tribunal de Contas prestará suas contas anualmente à Assembleia Legislativa no prazo de 60 dias a contar da abertura da sessão legislativa. Capítulo 3. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Governador e Vice-Governador do Estado. Artigo 37. O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Estado, eleito para um mandato de 4 anos, podendo ser reeleito para um único período subsequente, na forma estabelecida na Constituição Federal. Artigo 38. Substituirá o governador no caso de impedimento e se suceder-lhe-á no de vaga o vice-governador. Parágrafo único. O vice-governador, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o governador, sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 39. A eleição do governador e do vice-governador realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá em 1º de janeiro do ano subsequente, observado quanto ao mais o disposto no artigo 77 da Constituição Federal. Artigo 40. Em caso de impedimento do governador e do vice-governador ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da governança o presidente da Assembleia Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça. Artigo 41. Vagando os cargos de governador e vice-governador, far-se-á a eleição 90 dias depois de abertura à última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância no último ano do período governamental, aplica-se o disposto no artigo anterior. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os sucessores deverão completar o período de governo restante. Artigo 42. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta,
ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, 4 e 5 da Constituição Federal. Artigo 43. O governador e o vice-governador tomarão posse perante a Assembleia Legislativa, prestando compromisso de cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do Estado e de observar as leis. Parágrafo único. Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o governador ou o vice-governador, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 44. O governador e o vice-governador não poderão, sem licença da Assembleia Legislativa, ausentar-se do Estado por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Parágrafo único. O pedido de licença, amplamente motivado, indicará especialmente as razões da viagem, o roteiro e a previsão de gastos. Artigo 45. O governador deverá residir na capital do Estado. Artigo 46. O governador e o vice-governador deverão, no ato da posse e no término do mandato, fazer declaração pública de bens. Seção 2. Das atribuições do governador. Artigo 47. Compete privativamente ao governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição, inciso 1, representar o Estado nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas. Inciso 2, exercer com auxílio dos secretários do Estado a direção superior da administração estadual. Inciso 3, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como no prazo nelas estabelecido, não inferior a 30 nem superior a 180 dias. Expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução, ressalvados os casos em que, neste prazo, houver interposição de ação direta de inconstitucionalidade contra a lei publicada. Inciso 4. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente. Inciso 5. Prover os cargos públicos do Estado com as restrições da Constituição Federal e desta Constituição na forma pela qual a lei estabelecer. Inciso 6. Nomear e exonerar livremente os secretários de Estado. Inciso 7. Nomear e exonerar os dirigentes de autarquias, observadas as condições estabelecidas nesta Constituição. Inciso 8. Decretar e fazer executar intervenção nos municípios, na forma da Constituição Federal e desta Constituição. Inciso 9. Prestar contas da administração do Estado à Assembleia Legislativa, na forma desta Constituição. Inciso 10. Apresentar à Assembleia Legislativa, na sua sessão inaugural, mensagens sobre a situação do Estado, solicitando medidas de interesse do governo. Inciso 11. Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. Inciso 12. Fixar ou alterar por decreto os quadros, vencimentos e vantagens do pessoal das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado nos termos da lei. Inciso 13. Indicar diretores de sociedade de economia mista e empresas públicas. Inciso 14. Praticar os demais atos de administração nos limites da competência do Executivo. Inciso 15. Subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar capital, desde que haja recursos hábeis de sociedade de economia mista ou de empresa pública, bem como dispor a qualquer título, no todo ou em parte, de ações ou capital que tenha subscrito, adquirido, realizado ou aumentado, mediante autorização da Assembleia Legislativa. Inciso 16.
Delegar por decreto à autoridade do Executivo funções administrativas que não sejam de sua exclusiva competência. Inciso 17. Enviar à Assembleia Legislativa projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, dívida pública e operações de crédito. Inciso 18. Enviar à Assembleia Legislativa projeto de lei sobre o regime de concessão ou permissão de serviços públicos. Inciso 19. Dispor, mediante decreto, sobre: alínea A. Organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de cargos públicos. Alínea B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Parágrafo único. A representação a que se refere o inciso 1 poderá ser delegada por lei, de iniciativa do governador, a outra autoridade.